nesse momento, praticamente forçado a escalar o Rames. Porque ou bota para jogar, e bota desde o começo, né? Ou bota um pedaço muito grande do jogo, e o cara joga bem. Ou ele bota para jogar para as pessoas verem que não consegue jogar. Né? Então eu acho que lá dentro do São Paulo, Ou não bota para jogar e ganha todos os jogos de goleada. Para não botar para jogar, ele já teria feito isso. É impossível o Carpini não ter pedido para o Rames bater o pênalti. É impossível. Mas isso o Carpini falou, né, Bina? Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar a terça-feira acompanhando as informações, as notícias do Tricolor, que estreia da Libertadores amanhã, na quarta-feira, contra o Tajeres. Jogo fora de casa. São Paulo já pegando essa pedreira da estreia da Libertadores. Tem aí mais de 15 dias, né, que o time não faz uma partida oficial. Após a eliminação do Paulista, o Carpini aproveitou esses dias para preparar o time para a estreia na Libertadores. Vamos acompanhar aqui as informações do pessoal do Linha de Passe falando do São Paulo e dessa estreia na Libertadores. Créditos do vídeo ao canal oficial da ESPN Brasil. Vou estar deixando o link aqui na descrição como créditos ao vídeo. Torcedor Tricolor, já chega deixando aquele like. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Tentado e funcionar aqui, continua perfeito. sendo, por isso, a minha segunda interrogação. E olha que eu tenho um olhar muito positivo para essas duas interrogações. A terceira, para mim, é o São Paulo. Porque o São Paulo tem um técnico que os jogadores gostam muito. Só que o São Paulo, do ano passado para cá, não conseguiu melhorar, né? Quando eu olho o potencial do meio campo para frente dessas três equipes do São Paulo, é menor, né? Desculpa, das três. Botafogo, Atlético e São Paulo, são interrogações. Tá. Não é maior que o do Fluminense e também não é maior que o do Flamengo. Eu tenho uma questão, eu colocaria o Grêmio com uma interrogação. Então, não só para o outro lado. É que a expectativa em cima do Grêmio é menor que a expectativa em cima do São Paulo, a não ser a torcida do Grêmio. Mas é engraçado, porque todo mundo é interrogação quase, gente. É maior porque que o Inter é uma certeza nesse momento. Na Sul-Americana não é uma interrogação também? Não, é que tudo bem. É que você olha elenco. Porque eu acho que corrobora. Favoritado. Quem vai ter menos interrogação para mim é o Você olha Flamengo, elenco, os treinadores, potencial que está mais ajustado, que entregou até agora, trabalho que vem mais atrás e tal, e você tem meio que um direcionamento, assim. Tem algumas interrogações são menores que outras. Não, mas, né? mas o Birner acabou de falar do São Paulo. Olha o São Paulo. É um elenco campeão da Copa do Brasil. Okay? Não, perdeu o Beraldo. Então, tudo bem, mas não. Isso é muita diferença. Não. É muita. Não, peraí. Então, assim, o elenco campeão da Copa do Brasil. No meio do ano. O São Paulo perdeu o Beraldo, acabou o São Paulo. Não é assim, gente. Assim, aí não. Não, acabar não acabou. Foi um time que conquistou um título importante depois de muito tempo. Acho que mostrou qualidades que vão além do Beraldo. Não é que o Beraldo resolveu todos os jogos, que foi o cara que fez a diferença. O próprio Carpini falou que está fazendo muita falta a saída de bola dele. Tudo bem. Primeiro que o Carpini vai falar, evidentemente, que o Beraldo está fazendo toda a falta do mundo, que era o jogador mais importante do elenco. É normal que ele fale isso. Eu acho que a grande incógnita, a grande dúvida do São Paulo, ou a grande dificuldade, por mais que tenha um elenco com qualidade, também são ótimos jogadores. A gente falava dos ataques, das comparações. O São Paulo também tem vários bons jogadores. Bom time. Só que o São Paulo, ao contrário dos que você citou, dos outros dois que você citou, um cujo técnico nem anunciado foi, o outro cujo técnico acabou de chegar. É um jogo só. O São Paulo, ele não tem margem, o seu treinador, ele não tem margem para três tropeços. Para mim tem uma outra coisa também. Exatamente. Ele não tem margem para Por isso é a maior encaixe. Você colocou no papo Botafogo e Atlético Mineiro e agora São Paulo. Eu não vejo o Botafogo perdendo gente importante no meio do ano. Não vejo o Atlético Mineiro perdendo gente importante no meio do ano. E eu vejo o São Paulo muito provavelmente perdendo um Pablo Maia. Esse faz falta. E aí eu acho que eu já vou colocar no pacote do Beraldo, uma questão de estrutura. Onde você foi sólido. Aí sim. E aí eu acho que é mais uma interrogação. O trabalho do Carpini, para mim, eu tô com o Jean. Eu não sei se o Carpini chega no último jogo da fase de grupos. E aí não é pelo que a gente acha, é pelo que a gente quer. Ele chega no jogo de volta da fase de grupos. Os dois, também. Numa boa. Os dois grupos, que ele fizer nos dois grupos onde você pode falar que tem algum risco mínima. De um time brasileiro ser eliminado na primeira fase, por causa da diferença do potencial econômico e tudo mais, são os grupos do Palmeiras e do grupo do São Paulo. São os únicos grupos que tem o brasileiro e duas equipes competitivas que podem tirá-los. O Palmeiras é muito forte, não vai sair. Vai classificar, provavelmente em primeiro. Você descarta o Grêmio? Eliminado na primeira fase? Difícil. Pode acontecer, mas difícil. Depois do que o Bolívar fez no ano passado, então, mostrou ser complicado, tem La Plata, eles por isso pode acontecer. O São Paulo... Eu só acho que precisa botar no papo.
Eu acho, por exemplo, que a chance do São Paulo ser eliminado na primeira fase é maior. Do que o Grêmio? Sim. Você acha, então, que dos brasileiros na Libertadores, o São Paulo é que corre maior risco? O São Paulo é um favorito do grupo a se classificar, tá? Vamos deixar isso bem claro antes. Só que o São Paulo pega um time argentino, que hoje em dia é forte e competitivo, Vem bem. E pega um grande do Equador. Então, deixa eu entender. O São Paulo é favorito a classificar, mas, ao mesmo tempo, corre o risco. O risco do grupo dele é maior, Não, no caso? o Biner está fazendo a comparação com os demais brasileiros. É isso. Acho que é isso. É isso. É a comparação O risco com os do grupo demais dele, brasileiros. né? Mas isso. mesmo essas avaliações que a gente faz e o Por causa da Pedro... pressão que o Carpini vai sofrer, por isso. Por exemplo, isso. o São Paulo perde do Tajeres, em Córdoba. Porque Verdade, como é que se a gente fica? parar para pensar, é o seguinte, vamos lá. Abel, nada o abala. E vai classificar, ok? Então, trabalho longe. Abel, Tite, Renato. Tite, tranquilo. Novo treinador do Botafogo. Tem o Botafogo, Diniz. treinador chegando. O Diniz não vai balançar Diniz com não vai os balançar. Libertadores. No Botafogo, chegando treinador. Atlético Mineiro, acabou de chegar o treinador. Quem mais? Estou esquecendo alguém? O Grêmio é o Renato. Fugiu alguém aqui? Não, acho que falamos de todos, né? Fluminense, Diniz e tal. Não fui contando. O Cuca. aí no Cuca, Atlético Paranaense. pra mim, não o Atlético balança Paranaense com na Sula, 2, 3 né? jogos de Libertadores. Na Sula. O Cudê também no Internacional, Vojvoda no Fortaleza. Quem mais? Cuiabá. Quem é que tá no Caixinha, Cuiabá? Caixinha no Bragantino. Gente, acho que me parece que juntando Eu vou te falar, é raro. do Cruzeiro. É tá raro bom? você chegar nesse momento da temporada Acabou de e só chegar. ter um técnico entre as competições sul-americanas dos brasileiros, só um com essa pressão, com essa Impressionante, né? mira Conclusão apontada essa. para si. E tem a cartada que do Ramos. obviamente não ajuda, né? Porque, assim, quem tem a capacidade de observação, e isso não é uma informação, mas é uma observação e me parece tão óbvio, o Carpini não queria escalar o Rames. Porque o São Paulo terminou um ano muito bem. Sem o Rames e tudo aquilo que a gente já falou, o Rames pediu para sair, não apareceu o clube. Mas o Rames é uma contratação de nome da diretoria, né? O estadual tem um valor menor e tenho a impressão que por isso, uma questão que vai além do campo de jogo, o Rames entrou para jogar e não correspondeu. Em um ou outro momentinho ali e tal, mas pro que falam assim, se fosse outro jogador sem nome, ninguém nem ligar. Né? E no final das contas, o que vale pro atleta, qualquer atleta... Onde ele jogou e fez a diferença de fato, isso não ajuda o Carpini. É na Colômbia. Foi na Colômbia, quando ele entra no segundo tempo e muda o jogo. E aí é claro que assim, o Carpini estar nessa situação e o Rames fazer a atuação que ele fez no segundo tempo da seleção colombiana com tudo, né? Com lançamento, com chute, com passe, acaba dificultando a vida prática, do Carpini. Pelo que ele produz. Se o jogador não importasse pelo que ele produz, o Neymar seria maior que o Cristiano Ronaldo no futebol. O Neymar tecnicamente é melhor que o Cristiano Ronaldo, mas o que vale é o que o jogador produz. E ainda mais pelo clube, né? E um clube que quer muito a Libertadores. Sim. Quer ganhar muito a Libertadores. Ele me parece, nesse momento, praticamente forçado a escalar o Rames. Porque ou bota para jogar, e bota desde o começo, né? Ou bota um pedaço muito grande do jogo, e o cara joga bem. E o time muda todo o jeito de jogar, ou se adapta ao Rames, serve o Rames, agrada o Rames e ganha, porque senão não adianta nada. Ou e o cara joga bem, ou ele bota para jogar para as pessoas verem que não consegue jogar. Né? Então eu acho que lá dentro do São Paulo, Ou não bota para jogar e ganha todos os jogos de goleada. Para não botar para jogar, ele já teria feito isso. Não, mas o que eu quero dizer teria assim... feito isso. Alguém... Se ele tivesse se classificado no campeonato estadual, se ele tivesse vencido os jogos, se ele tivesse tido facilidade nos seus confrontos sem escalar o Rames, evidentemente a pressão não existiria. A pressão é uma equação, né, da história, e aí eu estou de acordo com você, a história que o Rames tem, mas o que ele mostra no jogo da Colômbia, evidentemente, não ajuda, mas é uma equação disso tudo, o pacote Rames, que é a qualidade técnica que ele tem, isso não se discute, a qualidade com a bola não discute. Versus o que o São Paulo não mostrou. Porque se o São Paulo, meu ponto é esse, se o São Paulo tivesse jogado, se estivesse na final do Campeonato Paulista, tivesse atropelado seus adversários nos mata-matas e chegado... sim, aí estava tranquilo. Não tinha pressão por Rames, né? Então, eu estou dizendo isso. A outra opção é não colocá-lo para jogar e sair ganhando e goleando e ganhando e convencendo. Eu acho que a situação do pênalti é tão delicada porque as coisas vão ficando menores contra o Novo Horizontino. É impossível o Carpini não ter pedido para o Rames bater o pênalti. É impossível. Mas isso o Carpini falou, né, Bina? Então, é que ele falou com uma certa gentileza, né? A Lucas falou, bateu quem quis, não sei o quê. É impossível, numa série alternada, deve ter pedido na primeira série de 5. Sim. Não ter pedido, e o Rames não bateu. Sim. E ele está lá,
para começar a Libertadores. Tudo isso, para mim, gera uma situação que eu não sei no que vai dar. Essa é a minha grande questão com o São Paulo. O Pedro, por falar em grande questão com o São Paulo, você acha que a possibilidade de sucesso, quando eu falo sucesso, não é necessariamente título, fases mais agudas, é do São Paulo na Libertadores ou do Corinthians na Sul-Americana? Hoje? O trabalho? Eu acho, é o que o Jean fala, né? É uma amostragem muito mínima. Mas, não escapando da pergunta, mas fazendo outra para a reflexão ficar maior. Quem chega mais tranquilo? O Antônio? O Corinthians, ou o Antônio Oliveira. Com certeza. Então eu vou trabalhar com o mínimo cenário que a certeza. gente tem. O Antônio não entregou uma grande vitória, não entregou nem classificação, não entregou. Ele está tentando corrigir o desastre de ideia, de planejamento do início, né? Isso. Ele está tentando. A gente tem um pouco mais de expectativa com o Corinthians. Por quê? Por qualidade de elenco, por nível de competição, ou pelo que estão deixando essa história toda que o Vitor traz de Rames, de Carpini, de falta de convicção. O Rames pode virar esse jogo. Quem o banca. Pode virar O Carpini o pode cara, virar esse vai jogo. saber. O Carpini pode virar esse jogo. Uma Sim, vitória sobre o Tajeres. Exatamente, por isso que eu falo que é uma Não dúvida. bota o Ramos, o time vence. E ó, calma, o trabalho é para isso aqui, não é para ficar... Mas nesse momento, com a fã da coisa, tem que ter uma resposta, essa pergunta, o Antônio ele chega mais tranquilo. Não sei se o Corinthians vai mais longe, mas o Antônio ele chega minimamente mais tranquilo. O Antônio, não o Corinthians. Acho que tem uma pressão para que o Corinthians resolva. Mas se dá para responder por alguém só no comparativo de técnico. Não dá para cravar, não vou... É que a pressão no Corinthians é maior no brasileiro, né? Então, porque eu acho, assim, para responder a sua pergunta, para mim a vantagem do Corinthians... E a Sul-Americana tem uma expressão menor também. E entendo quando o Pedro fala, Vale o muito. Antônio chega numa situação de menos pressão do que o Carpini, não tem dúvida. Esse é um ponto favorável ao Corinthians. Por outro lado, estes jogadores do São Paulo que ali estão... já jogaram mais futebol do que os jogadores do Corinthians que ali estão. Sim. O Corinthians é uma remontagem maior, é um time que a gente ainda não sabe onde vai dar. Claro que pode jogar mais do que jogou até aqui, não tem dúvida nenhuma disso, mas a gente não sabe. Então, assim, o futebol ele está mais próximo desse time do São Paulo, que já jogou um futebol decente. Perdeu o Beraldo, claro que é uma perda pesada, mas... O Nestor está fazendo falta mas também, não machucado. é... Mas acho também que o Corinthians talvez precise de menos. Assim, para avançar numa Sul-Americana. Então fica, sabe? Esse é o meu ponto. O meu ponto são os outros. Quer dizer, a vantagem do Corinthians não tem a ver com... Não é sobre si. A vantagem do Corinthians são os outros. O Corinthians está na Sul-Americana enquanto o São Paulo está na Libertadores. Se o São Paulo tivesse... Apesar que, vamos lá, o grupo do Corinthians é um grupo perigoso. O São Paulo na Sul-Americana eu esperaria mais do São Paulo. Mas o grupo do Corinthians do na Libertadores, eu esperaria mais do São Paulo também. Mas o grupo do Corinthians são coisas diferentes. Dá para passar, gente, em primeiro, hein? Na Sul-Americana? Na Sul-Americana. Tem que pensar que sim. Né? Dá para passar em primeiro, né? Você falou que é um grupo perigoso, não acho o grupo do Corinthians perigoso. Você acha que não pode ficar em segundo? Não pode. Pode, mas você olha o grupo do Corinthians... E até em segundo você pode seguir na Sul-Americana. Agora, claro que a pedreira é maior na Libertadores. Mas dependendo dos cruzamentos, você consegue... O Corinthians na Sul-Americana parece, mas, por exemplo, tem o Internacional. Só falar dos brasileiros, você tem que manter conta. Internacional, Fortaleza... Você fala de o grupo do Fortaleza é mais difícil que o grupo da Libertadores. Não sei nem se Fortaleza passa. É complicado. Tem o Boca, tem o Racing... A Sul-Americana não tá não esse mamão com açúcar. Não, é um torneio que vale muito ganhar, tá? É? Não é um torneio a ser desprezado. Mas para você ir mais longe, eu acho que assim, hoje, claro que a gente olha para a situação de São Paulo e, obviamente, por ser um time que já jogou futebol, que é o campeão da Copa do Brasil, disputada contra os melhores times do Brasil, nos quais hoje o São Paulo não se inclui, mas o São Paulo ganhou uma competição em que esses times estavam todos disputando. Então, assim... Não é impossível, o São Paulo tem a condição. Hoje, claro que a situação do São Paulo para começar a Libertadores parece mais difícil do que a situação do Corinthians para começar a Copa Sul-Americana, por mais que a Copa Sul-Americana tenha esses times que você citou. Porque se a gente for enumerar os times da Libertadores, a gente vai enumerar tantos ou mais times de qualidade... Sim. E indiscutivelmente mais fortes do que esses que você citou. Então, acho que assim, a vantagem nessa comparação é só que o Corinthians disputa uma competição de um nível técnico menor. Mas que se o São Paulo lá estivesse, São Paulo, para mim, teria mais chances. Não é que o trabalho seja melhor. Se estivesse na Sul-Americana. Se a gente tivesse que jogar para a mesma régua. Né? Tá São Paulo é Corinthians na Sul-Americana. Vamos ignorar aqui porque a gente não tem os grupos. Aí, porque eu vou me apegar aquilo ali que o Jean falou também. A gente já viu esse São Paulo. O Corinthians ainda está no exercício do que o Antônio pode fazer com um grupo que, em tese, tem bons jogadores e tal. Então, assim, eu acho que o Corinthians está numa competição abaixo, um peso ao outro,
Mas se trouxesse para a mesma régua, o São Paulo estaria à frente. Mas não existe a tal mesma régua. Então, acho que vai ficar um sem resposta, mas o Corinthians com uma situação um pouco mais... Não é tranquila, porque não tem tranquilidade no Corinthians, né? Mas tem menos pressão nesse início de Sul-Americano do Corinthians do que no início de Libertadores de São Paulo. Mas como é que é o olhar para o Sul-Americano? Tá aí, torcedor do São Paulo, o pessoal do Lead de Passe da ESPN Brasil, falando um pouco do São Paulo, da estreia da Libertadores contra o Tajeres, falando também um pouco ali da questão do James Rodrigues, muitos torcedores cobrando o Carpini para ele dar mais chance, né, dar mais minutagem para o James, porque ele, na seleção da Colômbia, está jogando bem, nos dois amistosos, né, que passou, ele foi bem, jogou muitos minutos. No primeiro jogo mesmo contra a Espanha, ele participou ali da criação, né, da jogada ali, da criação da jogada do gol que deu a vitória contra a Espanha. No outro amistoso também ele jogou, se não me engano, mais de 70 minutos. Então o torcedor São Paulino fica aí na bronca e cobrando, né, o Thiago Carpini para ele dar mais minutagem para o James Rodrigues. Um jogo ideal para colocar ele para jogar. Tem que fazer esse teste, né, dar mais minutagem para ele, coloca ele aí de titular. Se ele não der certo, aí sim o Carpini pode sacar ele do time e nos próximos jogos ele ficar no banco. Mas já está passando da hora aí do Carpini colocar o James de titular. Até entendo, né, muita gente aí que não quer que o James seja titular. Vejo muita gente, principalmente aí da mídia, né, criticando o James Rodrigues, que ele não joga no São Paulo, mas a gente tem que entender, né, que o Carpini não dá minutagem. Ele, às vezes, que está entrando ali nos minutos finais das partidas, sempre no segundo tempo, joga 20 minutos, 15 minutos, então já está da hora do Carpini dar mais minutagem para o James Rodrigues. É uma pedreira essa estreia da Libertadores contra o Tajeres. São Paulo, jogando fora de casa, não tem um bom aproveitamento, e ainda mais tratando de Libertadores, né? Jogo complicado, então o São Paulo, acredito que conseguindo um empate lá já está de bom tamanho, mas o Tricolor tem que ir em busca da vitória, né? Quem sabe trazer uma vitória que daria moral, confiança também para a sequência nos próximos jogos, focar nessa partida aí da estreia da Libertadores, porque caso aconteça um tropeço, a situação do Thiago Carpini vai ficar aí bem complicada no São Paulo. Ele teve esses dias, vamos ver, né, se o São Paulo vai mostrar alguma evolução nesse jogo contra o Tajeres. Se o desempenho do time vai ser melhor, provavelmente o Carpini vai ter todos os jogadores à sua disposição. Os jogadores que estavam aí no DM provavelmente vão retornar para essa estreia na Libertadores. Então o Carpini tem que ir com o que tem de melhor. E na minha opinião, o James Rodrigues, eu colocaria ele de titular. Se não conseguir jogar, saca ele do time. Aí o torcedor vai entender também, né, que ele não tá rendendo no São Paulo, assim como rende na seleção da Colômbia. Mas é isso, galera. Deixe sua opinião nos comentários. Torcedor tricolor que assistiu o vídeo até o final, obrigado. Se inscreve no canal, ativa o sino, vai ter muitos vídeos aqui no pré-jogo, no pós-jogo. Notícias também do dia a dia do São Paulo aí, que segue a preparação para a estreia na Libertadores. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.